Olá amigos do Janusa, a gente vai ter uma aula um tanto longa agora, não sei quanto tempo essa aula vai levar, mas é um assunto que é muito bom de se trabalhar, de se discutir, é um assunto polêmico. Tenho certeza que alguns não vão concordar muito comigo, mas eu vou expressar aqui aquilo que a historiografia, afirma sobre determinados assuntos, e evidentemente que tudo na ciência pode ser contestado, desde que seja contestado também por um viés científico. Tá bom? Então a gente vai trabalhar o que nós entendemos por ideologias, a maioria delas surgidas ali no contexto do século XIX, e vamos discutir também o conceito de alienação. Tá bom? Então a minha pretensão é fazer isso em 30 e poucos minutos, não sei se eu vou conseguir, mas a ideia primordial é essa, tá bom? Então eu começo convidando vocês a fazerem um exercício de análise de uma imagem. Quero que vocês olhem para essa imagem aqui, tá bom? É uma imagem contemporânea, ela tem apenas alguns dias, que foi noticiada em vários veículos, certo? E todo mundo está a par, principalmente vocês que vão prestar aí uma avaliação externa, você sabe quando, mas vão e tem que estar antenados aí ao que está acontecendo com o mundo. Então, acredito que vocês estão acompanhando, esses acontecimentos tal, e enfim, é preciso fazer um juízo de valor diante daquilo que a gente está vendo. Bom, é preciso sair do senso comum. O senso comum é aquela opinião sem muita reflexão. É diferente, por exemplo, de você ter uma ideia formada, através de um viés científico, de um viés investigativo ou de um viés filosófico, tá bom? Então, essa imagem aqui ela retrata de algumas localidades aquelas carreatas que aconteceram a favor da volta do comércio. Todo mundo sabe o que está acontecendo, a maioria dos estados decretou aí o confinamento, a quarentena, aquele ato das pessoas se reservarem em suas casas o máximo possível, e evidentemente que isso trouxe um impacto no setor financeiro do país. Então, algumas manifestações aconteceram e de pessoas pedindo a volta do comércio. E aqui a gente começa. Bom, eu quero que quando você olha uma imagem como essa, o que é o senso comum? É você olhar para cá e você simplesmente tirar uma conclusão, certo? Essas pessoas estão querendo que o comércio volte para que não haja um grande impacto no setor produtivo. Qual é o discurso dessas pessoas, De que eles mantêm os empregos, de que a economia é o que garante a alimentação das pessoas, é a garantia de sobrevivência, e que logo, portanto, ainda que existam riscos relacionados à área da saúde, é mais importante nesse momento voltar a trabalhar, tá bom? E, por outro lado, você tem um saber médio, que vem ali alicerçado pela Organização Mundial da Saúde, que diz que a quarentena, o afastamento social, não é nem a melhor maneira de se evitar o crescimento desordenado da pandemia do coronavírus. Não é a melhor, é a única maneira de se evitar que se haja uma proliferação sem controle e o nosso sistema de saúde entre em absoluto colapso. Então você tem esses dois discursos, o discurso do setor produtivo e o discurso da Organização Mundial da Saúde, e aí tem você no meio desses dois discursos, tá bom? Então, olhando para essa imagem, eu quero que vocês observem uma coisa. Primeiro, a opção por uma carreata. A opção por uma carreata, e também não está retratado nessa imagem, mas se você olhar as filmagens que foram noticiadas por aí, vocês vão ver que a grande maioria das pessoas estavam usando máscaras. O que coloca em evidência duas coisas. A opção por ir dentro de um carro e usar máscara. Essas pessoas, ao fazerem isso, elas confirmam que a doença existe e que a doença é perigosa. Isso está sendo confirmado dessa maneira. No entanto, essas pessoas elas colocaram como primordial o funcionamento da economia. Ou seja, ao afirmarem que a doença existe, que ela é perigosa, mas mesmo assim, ao quererem que vocês voltem a trabalhar, que os trabalhadores voltem a trabalhar, está deixando claro que, olha, nós sabemos que muitas pessoas vão morrer, mas a gente precisa voltar à normalidade econômica. Ok? Essa é a primeira coisa que você tem que parar para analisar. Tá bom? A segunda coisa que você tem que parar para analisar é observar a própria imagem, o que essa documentação visual te mostra. Até pelos automóveis, ou se você atentar bem, vocês vão ver que não são exatamente
pessoas simples, comuns, né? Não são vendedores de loja, não são entregadores de comidas em casa, são pessoas que estão dentro de uma hierarquia social um tanto mais elevada do que as demais, certo? Então, numa situação como essa, você tem que se perguntar isso, né? A quem interessa essa carreata? A quem interessa? Ao setor produtivo ou ao trabalhador? Ao empresário ou ao trabalhador? A segunda coisa que você tem que se perguntar é: em qual grupo você está inserido? Você faz parte de qual, cara? Tá bom? Eu não digo nem tanto você aluno, porque você aluno provavelmente ainda não está no mercado de trabalho. Mas a imensa maioria dos trabalhadores está onde? Eles vão pegar um ônibus, um conjunto Ceará Aldeota, um Calcaia Vicente Arruda para trabalhar, ou eles vão pegar um carro como esse daqui, que sinceramente eu não faço nem ideia de que carro é esse daqui, certo? Esse aqui eu sei que é uma Hilux, né, um L200. Esse aqui eu não sei nem que carro é esse. O trabalhador comum, ele vai trabalhar num automóvel desse daqui, devidamente com máscara e protegido por um ar-condicionado e janela provavelmente blindada, ou ele vai trabalhar dentro de um ônibus, né, numa inevitável aglomeração. Tá bom? O que vale mais numa situação como essa? O direito à vida ou o direito ao funcionamento adequado da economia? Esse é um ponto que é preciso refletirmos, certo? A segunda questão é: você pode argumentar, por exemplo, que Adam Smith, se nós simplesmente esquecermos que existe o setor produtivo, o país vai entrar em colapso, o país simplesmente vai quebrar, certo? Porque ainda que as pessoas sobrevivam à contaminação do coronavírus nesse momento, com o passar do coronavírus a gente vai ter um colapso econômico. E aí eu convido você a refletir uma outra coisa. Qual é o papel do Estado? Qual é o papel do Estado? E que tipo de Estado nós temos nesse momento no país? Viu? Porque quando a gente fala Estado, a gente não está falando de um conceito único. Existem muitas possibilidades de Estado. Você pode ter um Estado feudal, você pode ter um Estado teocrático, você pode ter um Estado liberal, você pode ter um Estado neoliberal, você pode ter um Estado social-democrata, você pode ter um Estado nacional desenvolvimentista, você pode ter um Estado socialista, você pode ter muitas possibilidades de Estado. E a forma como os Estados vão lidar com as situações vai depender muito da ideologia que esse Estado vem a pregar. Bom, no caso nosso do Brasil, nós vivemos uma ideologia que nós chamamos de ideologia neoliberal. E a ideologia neoliberal é muito clara quando diz que a máxima do seu conceito fundante é na não intervenção do Estado. Não nos moldes do liberalismo clássico do século XIX, mas de uma forma mais intensa, mais incisiva. Porque o Adam Smith, no século XIX, ele defendia que houvesse uma intervenção do Estado no sentido de garantir condições mínimas de sobrevivência para a população. O Estado não se mete na economia, mas tem a obrigação de garantir a sobrevivência da população. Já no neoliberalismo, não. É a total retirada do Estado como agente mantenedor de garantias mínimas de sobrevivência. O que bate de frente, por exemplo, com a nossa Constituição. Se nós atermos aqui para 3 artigos aqui da nossa Constituição Federal, o artigo 5, por exemplo, afirma que somos iguais perante a lei, sem distinção de brasileiros, estrangeiros e tudo mais, e que inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Eu não especifiquei que termos são esses. O sexto diz: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência, proteção, a maternidade, a infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. E, principalmente, o 196 diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O que isso aqui está dizendo? Que o Estado, cara, tem que garantir a tua sobrevivência. O Estado, o princípio básico, o que legitima e justifica a existência de um Estado, é ele garantir a sobrevivência da sua população. Okay? Mas o Estado vai argumentar: olha, o Estado não tem como manter as pessoas em casa sem trabalhar, certo? Aí é que tá, cara.
Por que tu acha isso? Se você simplesmente tem aquela postura de calango, de tudo que você lê ou ouvir você balançar a cabeça, certo? É porque justamente você está entrando num perfil de alienação. Ou seja, você não está tendo muita reflexão sobre o que se está dizendo. Cara, se o Estado brasileiro, não estou falando do Estado do Ceará, o Estado brasileiro é o maior agente que arrecada os tributos, os impostos do país, como o Estado não tem como manter a sua população por 3 ou 4 meses, com salários ínfimos? Esse dinheiro foi para onde? Certo? Afinal de contas, cara, se você comprar, por exemplo, um açúcar que custa R$2 o saco, vamos supor, não sei nem quanto é, pelo menos de 70 a 80 centavos ali você vai pagar de tributos. Tudo que você for comprar desse país, cara, você vai pagar tributos. Ok? Então o Estado brasileiro arrecada, cara, de tudo. E além de você pagar os tributos embutidos nas mercadorias, nos produtos, você também paga tributos diretos para o Estado. Ok? Esse dinheiro, ele vai para onde? Como é que numa situação como essa, o Estado não tem como garantir a sobrevivência da sua população? E eu não estou falando de 1 ano, 2 ou 3, eu estou falando de meses. 4 meses, 5 meses no máximo. Como o Estado não tem como fazer isso, se outros estados com economias menos pungentes como a nossa têm condições de fazer isso? Qual é o papel do Estado? Então agora, esse discurso do Estado é o que nós chamamos de ideologia. Ideologia o que é? É uma ideia, é uma penumbra que obscurece a realidade. A ideologia não é a realidade, a ideologia é uma ideia que alguém cria para que você aceite aquilo como sendo uma realidade. Como os gregos diziam, existe a verdade e existe a sua opinião, certo? São duas coisas diferentes. A nossa visão de mundo, ela é trabalhada pelas 4 instituições principais, né? Você aprende com a família, você aprende com a igreja, você aprende com a escola, você aprende com o Estado. Essas 4 instituições, elas criam na nossa cabeça a nossa concepção de mundo. E aí, dependendo da tua família, dependendo da tua escola, dependendo do estado que você vive, dependendo da igreja que você frequenta, você vai ter esta visão de mundo e não esta daqui, certo? Então a sua visão de mundo é uma ideologia. É uma ideologia. O grande foco das ciências humanas é justamente tentar retirar minimamente essa penumbra do que são as ideologias, as muitas possibilidades de ideologia, para tentar fazer a gente enxergar o que é, ou pelo menos se aproximar daquilo que viria a ser, por exemplo, a verdade. A verdade. O melhor exemplo disso, que você provavelmente já ouviu falar, é a alegoria da caverna presente no livro A República de Platão. Olha, isso aqui é um desenho bem simbólico que mostra isso. Aqui você tem os cidadãos, as pessoas comuns, certo? Segundo a alegoria da caverna, conta a história de um grupo de pessoas que está dentro de uma caverna, né, como o próprio nome já diz. Eles estão aqui, nasceram aqui e vivem aqui, certo? Passaram a vida inteira aqui. Tudo que eles enxergam na vida é isso daqui, essas sombras. E essas sombras, elas são projetadas por essas outras pessoas aqui. Você tem uma fogueira, e aí pessoas colocam objetos aqui na frente da fogueira para que esses objetos projetem sombras para cá. Como essas pessoas nasceram, cresceram e vivem aqui, tudo que elas enxergam na vida são apenas essas sombras. Então, para elas, isso daqui é a verdade. Isso daqui é a verdade. Ok? Ou seja, tudo que esse grupo mostra aqui, que esse grupo aqui não sabe nem que esse grupo existe, tudo que esse grupo mostra, esse daqui aceita como sendo a verdade. Até que num determinado momento um indivíduo conseguiu fugir. Ele conseguiu fugir e ao sair da caverna ele se deparou com a realidade. E ele viu que a realidade é muito diferente daquilo que estavam passando para ele. E aí depois ele voltou para tentar salvar os seus companheiros e mostrar, olha cara, a gente vive numa penumbra que não demonstra o que é real. Mas ao tentar convencer os seus antigos companheiros de que o mundo é muito diferente dessas sombras aqui que eles estavam acostumados, ele foi taxado por louco e seus amigos acharam melhor matá-lo, porque ele era considerado louco. Ou seja, a gente vive uma sociedade que tenta introduzir os seres humanos dentro daquilo que nós entendemos por normalidade.
Os que fogem da normalidade são chamados de anormais. E os que aceitam a realidade posta pela ideologia são taxados como normais. É por isso que as pessoas que têm ideias muito diferentes são taxadas geralmente como loucas, como retardadas, como... enfim. Né? As pessoas que conseguem se desprender um pouco da ideologia dominante que a gente tem, imediatamente são acusadas de estarem seguindo ideologias, ou seja, a pessoa é acusada daquilo que ela está se desprendendo, ok? Enfim, então ideologia é isso daqui, é tudo aquilo que é criado para que nós aceitemos como realidade, para não enxergarmos a realidade de fato como ela é, tá ok? Então tudo que você vê na televisão, tudo que você vê na internet, tudo que você assiste, que é noticiado, tudo que nós aprendemos em todos os lugares, infelizmente, meu irmão, isso é ideologia, certo? Isso é uma ideologia. Nos cabe, de posse do conhecimento dessas ideologias, tentar nos desprender daquelas que tentam retirar da gente a nossa capacidade de enxergar a realidade, tá bom? E é mais ou menos isso que a gente vai tentar minimamente fazer aqui, tá bom? Minimamente fazer aqui. Deu para sacar o que é alienação, o que é ideologia. Alienação é justamente quando você perde o senso do real e você não se interessa pela realidade, você aceita as coisas como elas são. A gente vai falar mais para frente de forma mais detalhada o que é alienação, tá bom? E aí no século XIX você tinha o quê? Você tinha o crescimento, o sucesso, digamos assim, do capitalismo como um todo. O capitalismo no século XIX ele chegou no seu... ele aflorou de maneira muito intensa. A partir daquilo dali, como a gente viu em aulas anteriores, a situação dos trabalhadores começou a piorar consideravelmente. Por quê? Aquela visão inocente do Adam Smith de que a livre concorrência melhoraria a vida das pessoas não foi se concretizando no século XIX, muito pelo contrário. No século XIX as pessoas foram perdendo seus empregos, não existiam leis trabalhistas, as condições de vida eram as piores possíveis, pessoas morriam, eram mutiladas dentro das fábricas, nas situações mais humilhantes, nas condições de vida mais miseráveis que você possa imaginar. Essa era a situação do século XIX. Diante disso, ideias de construção de um mundo diferente começaram a surgir, certo? A principal delas surgiu ali depois da Revolução Francesa, muito inspirada naquela ideia de igualdade da Revolução Francesa, que era justamente o quê? Não só uma igualdade jurídica, como os girondinos queriam, né, aquela igualdade perante a lei, mas que se mantivesse as desigualdades sociais e os privilégios, mas começou a nascer naquela época uma ideia de que talvez fosse possível criar uma igualdade social entre as pessoas. Okay? Na Revolução Francesa isso veio de maneira muito radical, inclusive os líderes desse movimento foram até perseguidos e mortos. No século XIX, essas ideias começaram a ganhar, né, uma visão mais organizada. Daí nasceu o que o Engels, posteriormente, chamaria de socialismo utópico, que é diferente do socialismo científico, né, do próprio Engels e de Marx. O socialismo utópico, como o próprio nome já diz, era uma ideia de que as sociedades industriais da época poderiam perceber que era possível conciliar a produção capitalista com a garantia de condições de vida de qualidade para todos. Os principais líderes desse movimento eram o Robert Owen e o Fourier, Charles Fourier. O Robert Owen chegou inclusive a fundar, né, fábricas em que havia um sentido de cooperação. A ideia era eliminar a concorrência, eliminar os conflitos, eliminar a exploração, era criar uma fábrica no qual os trabalhadores trabalhassem um tempo digno, na época 8 horas, que hoje é normal trabalhar 8 horas por dia, mas na época era um sonho trabalhar 8 horas por dia. Os trabalhadores teriam boa alimentação, os trabalhadores receberiam uma casa, os trabalhadores teriam a garantia de que seus filhos poderiam estudar, tudo isso, né, o dono da fábrica pagando, crianças não trabalhariam, ou seja, era uma fábrica com toda uma produção fabril, como nós conhecemos. No entanto, o empregador garantiria toda essa qualidade de vida para seus trabalhadores.
Indo um passo talvez até mais adiante do Robert Owen, o Charles Fourier chegou a fundar o que eram chamados na época de falancérios, que eram fábricas com mais ou menos 1.600 pessoas trabalhando nelas, no qual o que era produzido era dividido por eles. Era dividido por eles. E eles trocavam as mercadorias para que não houvesse circulação monetária, né, circulação de dinheiro. Ou seja, eles produziam e dividiam. Okay? O mais interessante é que esses dois projetos funcionaram. Eles funcionaram por um certo momento. No entanto, eles foram vistos de tal modo como uma ameaça que os capitalistas da época trataram de fazer com que aquilo afundasse, porque era uma ideia muito perigosa, porque justamente mexia de maneira muito intensa com privilégios. Isso é uma coisa que a gente tem que enxergar assim, de maneira... A gente vai falar no final, né? Já está com 20 minutos, eu vou tentar falar no final. Mas quando você mexe com ideias que interferem em privilégios, você tem um boicote externo, como a gente vai ver. Tá bom? Esse socialismo utópico ele foi considerado como inocente por Karl Marx. Futuramente, a gente está vendo aqui ó, que essas ideias surgiram na primeira metade do século XIX, Karl Marx escreveu na segunda metade do século XIX, e isso foi visto como inocente, porque era muita pretensão, ou sei lá, era um sonho realmente imaginar que os próprios capitalistas iriam de maneira voluntária criar um processo tão humanizado, né, de trabalho dessa maneira. Para Marx, o socialismo só viria através da revolução dos trabalhadores. Ok? Tivemos também nesse momento o surgimento do anarquismo, cara, e o anarquismo assustou pra caramba na época. Em primeiro lugar, desfazendo um pouco, né, a ideia de que anarquismo é caos. Tá bom? A gente tem essa ideia de que a coisa está sem controle, temos o anarquismo. Muito pelo contrário, pessoal, muito pelo contrário. O anarquismo trabalha com o conceito de cooperativismo. O anarquismo ele enxerga o Estado como necessariamente opressor. O Estado, ao contrário do que os contratualistas afirmavam, né, na sua época, no começo da era, final da era moderna, início da era contemporânea, para os anarquistas, o Estado ele era obrigatoriamente repressor. E ele era um instrumento da classe dominante. A classe dominante ocupava os postos de comando do Estado e usava o Estado para manter seus privilégios. Então era impossível descontaminar o Estado dos privilégios da classe dominante. Então o Estado foi visto como o inimigo necessariamente. Okay? Então era necessário eliminar o Estado. E eliminando o Estado, eliminando as leis, né, eliminando todas essas estruturas de controle, a própria população poderia se autorregular com o objetivo de chegar ao que era uma sociedade comunal ou a um comunismo. Os anarquistas, objetivavam chegar em um comunismo, não nos moldes do socialismo que a gente vai já falar, mas os anarquistas não admitiam a possibilidade do Estado, ok? Não confundir anarquistas com anarcocapitalistas, como falaremos mais para frente. Os dois principais nomes do anarquismo eram esses aqui. Ó. Esse daqui é o Mikhail Bakunin e esse daqui é Proudhon. Os dois eram anarquistas, eram grandes lideranças, mas a diferença é que o Bakunin era mais radical e ele era a favor de atos mais incisivos contra o grande capital. Eu estou falando de atos revolucionários e por vezes até violentos, enquanto que o Proudhon não, ele era mais a favor de se buscar a aniquilação do Estado por um viés até democrático, viu? Outra coisa que é importante ter em mente, pessoal, se acusa muito esses movimentos, né, socialismo, anarquismo, comunismo, de serem ditaduras. Mas é preciso enxergar esse conceito de ditadura também com um pouco mais de calma, como veremos mais para frente. E aí a gente chega no socialismo científico, que é o mais conhecido, né, o de Marx e o de Engels. Antes de explicar, eu quero só convidar vocês também para fazerem uma reflexão. Né? Provavelmente vocês já ouviram muita coisa ruim sobre socialismo, piadas inclusive. Vai para Cuba, vai para a China, vai para a Venezuela, todo mundo já ouviu esse tipo de coisa, não tenho dúvida disso. E é incrível como existe uma visão negativa de socialismo. Agora, quando eu escuto, né, essas acusações, eu gosto muito de perguntar para a pessoa o que é socialismo.
E em geral as pessoas não sabem nem o que é, não sabem o que é, não entendem como se organizam, têm visões até toscas, estereotipadas, né, do que é o socialismo, e eu fico me perguntando, ou melhor, fico perguntando para vocês, como é que as pessoas podem odiar tanto uma coisa que elas nem entendem? De onde vem este ódio todo pelo socialismo, pelo anarquismo, pelo comunismo? De onde vem um ódio tão grande por uma coisa da qual as pessoas nem entendem direito o que é? Será que esse ódio é uma coisa oriunda, né, do próprio indivíduo? Ou será que esse ódio não é introduzido por agentes externos através justamente do que chamamos de ideologia? Certo? É isso que eu convido vocês a pensar. Tá bom? No final eu vou problematizar o socialismo para não parecer que eu estou puxando muita sardinha para cá. Tá bom? Não quero ser proselitista. Tá bom? Mas enfim, o socialismo defende o que a gente chama de materialismo histórico dialético. Ou seja, o mundo sempre foi conduzido por luta de classes. Se você olhar no mundo antigo, você tinha a luta dos escravos contra os senhores. Você tinha a luta dos servos contra os senhores feudais. Você tinha a luta dos que eram subjugados e dos que subjugavam. E hoje você tem o quê? Você tem a luta entre o proletariado e o burguês. O burguês quem é? O burguês é o dono dos meios de produção, é o dono da fábrica, é o dono do capital, é o dono do conhecimento, é o dono de terras, ele é o cara que possui os meios de produção. E o proletariado é o indivíduo que, ao longo dos anos, ele foi perdendo tudo que ele tinha, até que tudo que ele tivesse se resumisse apenas a ele próprio. A única coisa que o proletariado tem é a sua própria força de trabalho. Certo? O que nós somos? Somos proletariados, cara. Bom, o que eu tenho para vender? Eu, Adams, eu só tenho para vender o meu trabalho. Estou aqui, inclusive, vendendo a minha força de trabalho, sabe? Com o objetivo de receber um salário no final do mês. Eu não tenho nada para vender, certo? A não ser um ventilador, um violão, não tenho nada para vender. Eu não sou dono de escola, não sou dono de fábrica, eu não sou dono, certo, de nada que produza dinheiro. Então a única coisa que eu tenho é eu mesmo. Eu vendo a minha força de trabalho e ao longo da minha vida eu tentei incrementar aí a mim mesmo, digamos assim, com conhecimentos para poder exercer uma função dentro da sociedade, como a função de professor, mas eu vendo a minha força de trabalho, ok? Isso é o proletariado. O burguês não. O burguês ele não precisa vender a força de trabalho. Ele se utiliza da força de trabalho dos outros. Ele faz as outras pessoas trabalharem. Essas pessoas trabalham, certo? Dentro do que a gente chama de trabalho alienado. O que é um trabalho alienado? É um trabalho, primeiro, que você não entende para que você tem que fazer, você não entende a importância que ele tem, certo? Algumas pessoas mais privilegiadas até entendem isso, é o caso de professor. O professor entende a importância do seu trabalho, um advogado entende a importância do seu trabalho, um médico entende a importância do seu trabalho, mas um operário de uma fábrica não tem a menor ideia nem do que ele está produzindo ali. Ele não sabe nem o que ele está fazendo, certo? Enfim, então o que ele faz? Ele vai para lá fazer um trabalho que ele provavelmente odeia, mas ele precisa do dinheiro no final do mês para poder sobreviver. Então, ele não é dono dos meios de produção, ele não é dono dos instrumentos de trabalho, ele não é dono do tempo dele, porque tem que trabalhar no horário que o patrão mandou, e ele não sabe nem o que ele está produzindo. É um trabalho alienado, que é alheio a ele, certo? E ele produz o que a gente chama de mais-valia. Mais-valia o que é? Vamos imaginar o seguinte, um cara trabalha na Casa Pio, certo? Ou numa loja qualquer, e ele vende sapatos, ok? Em geral, um vendedor ele ganha algo como 3% da venda que ele faz. Enquanto que o dono da loja, que é o proprietário dos sapatos, digamos assim, se ele comprar, por exemplo, um tênis, se ele comprar esse tênis a R$ 200, por exemplo, ele vai colocar para vender a 300. Então ele já está ganhando, certo? R$ 100 em cima daquele tênis. Quando ele vender aquele tênis, o trabalhador vai ganhar o quê? Apenas 3% do valor daquele tênis, certo? Que é um valor muito pequeno comparado com o valor do tênis, tá bom?
todo o restante daquilo dali será convertido em lucro para o empregador. Então o empregador ele recebe uma quantidade muito grande daquele valor, enquanto que o trabalhador recebe uma quantidade mínima. Todo lucro que o empregador tem é o que a gente chama de mais-valia. E aos poucos o trabalhador vai empobrecendo, enquanto que o dono dos meios de produção vai enriquecendo, porque ele vai pegando aquele dinheiro e vai reinvestindo em outros setores para poder maximizar o seu lucro. Okay? E antes que você inocentemente diga, mas isso gera empregos, né? Não necessariamente. O que a gente está vivenciando hoje é muito o contrário disso. Os empregos tendem a diminuir porque o trabalhador está se tornando cada vez mais descartável. Olha, eu estou na faixa dos 30 e muitos anos, 30 e poucos anos, 36 anos para ser mais específico, e eu me recordo de criança ir numa agência bancária e ver muitos funcionários trabalhando ali dentro, certo? Hoje, quando eu vou na agência bancária, é incrível como você vê pouquíssimas pessoas trabalhando ali dentro, porque tudo foi informatizado, o maquinário tomou o lugar das pessoas. E na maioria dos lugares você percebe isso, as pessoas estão perdendo seus empregos porque os donos dos meios de produção estão conseguindo alternativas para precisar cada vez menos de trabalhadores, porque trabalhador gera custo, máquina não. Você faz um investimento, meu irmão, um trator substitui 30 trabalhadores com muita facilidade. Então você só bota gasolina, meu irmão, e ele faz o negócio acontecer. Isso maximiza o lucro do empregador, mas vai gerando um colapso, né, na organização da população mais simples. Okay? Ou seja, o trabalho gera a riqueza. Todos trabalham, esse trabalho gera riqueza, mas a riqueza não é distribuída para todos, a riqueza é acumulada nas mãos de poucos. Então o que nós temos é o que? É um crescimento extremamente acentuado da desigualdade social. A cada período histórico que nós vivenciamos, nós temos o que? Um crescimento dessa desigualdade social. Aos poucos também o capitalismo vai criando, né, vai forjando o que a gente conhece como sociedade de consumo. Há tempos atrás, antes do Brasil entrar nessa lógica capitalista, né, antes dos anos, vamos colocar nos 60, por exemplo, um pai criava 18 filhos, mas basicamente você tinha que dar uma quantidade mínima de roupas e alimentos para aqueles meninos, certo? Hoje, quem é pai de família sabe que criar 2 filhos já é um esporte radical. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade de consumo. E numa sociedade de consumo, todo mundo quer fazer parte da festa do consumo. Ou seja, todos nós queremos ter as nossas mercadorias, o nosso computador. E não é qualquer computador, tem que ter uma frutinha lá atrás, que você sabe qual é. A gente quer ter, sabe, um celular massa. A gente não quer usar qualquer tênis, a gente quer um tênis de uma marca mais conhecida. Porque a nossa capacidade de consumir hoje, ela nos coloca dentro de uma posição na sociedade. Então, dependendo do carro que tu andar, meu irmão, você vai ser visto de uma maneira, certo? E se tu andar num carro mais simples, você vai ser visto de outra maneira. Dependendo da roupa que você vestir, você vai ser visto de uma determinada maneira também dentro da sociedade. Então, o capitalismo criou, ao longo do século XX, né, de maneira mais acentuada, a partir da segunda metade do século XX, isso que a gente chama de sociedade de consumo. E o consumo ele é instigado justamente pela propaganda, né, por termos ali os nossos sentidos atiçados, né, pela coisa do consumo, pela propaganda, seja propaganda impressa, seja propaganda televisiva, seja propaganda divulgada de maneira cibernética, não importa, mas as mercadorias elas são apresentadas para a gente de maneira muito intensa, de maneira que aquilo vai criando um sentimento de necessidade por ter aquelas mercadorias. De repente, ter aquela mercadoria vira um sinônimo de busca pela felicidade. Certo? Um exemplo muito claro disso, quem quiser assistir um filme chamado Em Busca da Felicidade, eu acho, com Adam Smith, se você atentar bem, certo? É um filme muito bonito, eu concordo, certo? Eu não quero destruir a imagem que vocês têm do filme, mas o que é a felicidade no filme? Certo? Quando no final ele diz,
Nesse momento eu encontrei a felicidade. Estamos falando de quê, cara? Estamos falando de grana, de dinheiro, de poder de consumo. Ok? Então, ao invés da necessidade de gerar demanda, ou seja, eu preciso de uma roupa, então a fábrica produz a roupa para que eu vista, hoje a gente vive o contrário, é a demanda que gera a necessidade. Ou seja, eles colocam as roupas, expõem aquilo, colocam como propaganda e através do teu sentido, da visão que fica olhando para aquilo tudo, aquilo vai criando uma necessidade. Aí tu abre teu guarda-roupa, tem 40, 50, 60 camisas dentro, cara, mas tu vai sair e diz, cara, eu tô sem roupa nenhuma, certo? Por quê? Porque a tua necessidade de consumo não foi devidamente sanada. Ok? É por isso que somos felizes no shopping, porque a gente vê um monte de coisa que muitas vezes queríamos comprar, mas que não está no nosso alcance. Mas a simples ação de ver as mercadorias já causa um frenesi psicológico na gente e tal. E, enfim, cara, olha como a gente vive uma sociedade doente, né? E, enfim, cara, se você não fizer parte da festa do consumo, da festa do capital, você não é ninguém. Somos o que comemos, o que vestimos, somos o carro que andamos, a roupa que ostentamos, somos os lugares que frequentamos, as fotos que postamos, as redes sociais que ostentamos também, né? Então, isso, cara, é o que vai gerando uma sociedade doentia, uma sociedade vazia no sentido psicológico. Já disse muitas vezes em sala de aula isso. Era impensável depressão em adolescentes há algumas décadas atrás. E hoje só o que você encontra é meninada de 13, 14 anos, 15, meu irmão, tomando remédio controlado para tentar suprir aí o esvaziamento psicológico que a sociedade do consumo introduziu no nosso psicológico, né? E por aí vai. Uma outra coisa interessante também é que quando os problemas sociais acontecem, é muito comum que o trabalhador seja, né, culpabilizado ou que ele pague o preço mais alto. Voltando para aquela crise que a gente está vivendo hoje, você tem uma doença que não é culpa nossa, tem um Covid que não é culpa nossa, certo? No entanto, ao invés do Estado resolver aproveitar esse momento para fazer uma distribuição de renda ou para taxar as grandes fortunas para manter a população mais simples, o que acontece? O Estado fica do lado do grande empresariado para que o trabalhador, meu irmão, meta as caras na rua e vá trabalhar e arrisque sua vida e a vida da sua família para quê? Para justamente manter a economia funcionando e garantir os privilégios de uma minoria, certo? Não se iludam, pessoal. Bom, esse discurso de que é preciso manter os empregos é o que a gente chama de ideologia. É uma ideia que é lançada para você comprar. Essa coisa de que o Estado brasileiro não pode fazer nada é uma ideologia também, para que você acredite nisso. Enfim, essa coisa de que o trabalhador vai ter que escolher entre saúde ou emprego, pelo amor de Deus, né, cara? O trabalhador não era para escolher nada disso. O trabalhador é para ser amparado pelo Estado, porque afinal de contas é para isso que o Estado serve, ou é para isso que o Estado deveria surgir. É para isso que o Estado deveria, perdão, existir. Ok? Então, sempre que acontece uma crise, meu irmão, o trabalhador se lasca, né? Em todos os momentos, com aumentos de impostos, aumento da gasolina, aumento do não sei o que, mas o trabalhador se lasca. Gosto muito de dizer isso. Você, garotão aí que compra a sua Titan, sua motozinha, certo? Você vai pagar quase metade dela de impostos quando você for comprar, tá bom? Agora, se você for comprar um helicóptero, não tem imposto, entendeu? O helicóptero não tem imposto. Se você vai montar seu salãozinho de beleza, por exemplo, num bairrozinho aqui de Calcaia, você vai pagar carga tributária, cara, inimaginável, tá bom? Agora, quando uma grande empresa vai montar uma sede, sei lá, um Extra vai montar uma sede numa cidade do interior, recebe terra de graça, recebe isenção fiscal durante 10 anos, com a ideologia, a desculpa ideológica de que aquilo vai gerar empregos. Mas, cara, entra no Extra. Você tem poucos funcionários trabalhando ali dentro. E você sabe o que o Extra faz com todo o pequeno comércio ao redor? Ele quebra todos os pequenos comércios que funcionam ao redor, tá certo? E fica de maneira hegemônica atuando lá.
Ou seja, as grandes empresas elas não geram empregos, pelo contrário, elas quebram todos os pequenos empresários, esses pequenos empresários que de fato mantêm o país de pé, o país funcionando. Eles se ferram em detrimento ao grande, que chega com todos os privilégios quase nobiliárquicos dados aí pela prefeitura, pelo Estado ou pela União. Tá bom? Uma outra coisa é a culpabilização que fazem em relação ao cidadão comum diante dos problemas do capitalismo. Certo? Por exemplo, cara, água. A gente está vendo um colapso de água. Né? Aí fazem propaganda dizendo você tem que economizar, faça a sua parte. Olha, algo em torno de 80% da água potável consumida no Brasil é feito pelo agronegócio. Certo? De maneira irresponsável, porque existem técnicas mais modernas de utilização de irrigação sem precisar usar água de maneira tão predatória. O Estado poderia intervir no agronegócio, certo? Mas como não é a intenção do Estado, é mais fácil culpar você, meu irmão, então reduza o tempo do seu banho, você que utiliza, se você for analisar em termos de impacto, cara, a utilização de água que você faz é mínima diante do agronegócio, né? A empresa produz uma série de produtos de plástico aí que dizimam boa parte da natureza e no final das contas você é culpabilizado por isso. Sabe? O que você está? Você está separando o seu lixo direito? Tá bom? Você não pode usar mais um canudo. Tudo bem que eu sou a favor disso, de não usar essas porcarias mesmo, mas você não pode mais usar um canudo num restaurante qualquer, certo? E é colocado como se a culpa dos problemas da natureza fossem suas, certo? Porque você não está fazendo a sua parte. Cabe aí a educação das pessoas. No entanto, as grandes empresas e corporações que produzem essas coisas não são responsabilizadas. Existe um plástico biodegradável que você pode jogar na água que em dias ele some. Mas como a produção é mais cara, né, é mais fácil, meu irmão, culpar você. Tá bom? Então, para o socialismo científico, né, ao contrário do utópico, que o patrão tinha que se converter e deixar de explorar o trabalhador, na concepção marxista, né, de socialismo, o socialismo científico, a revolução só viria de uma maneira radical, ou seja, através da revolução, no qual o proletariado, os trabalhadores, sejam trabalhadores rurais ou trabalhadores urbanos, daí vem o símbolo, certo? Ó, isso aqui é uma foice representando os trabalhadores rurais, isso aqui é um martelo representando os trabalhadores fabris, né, os trabalhadores urbanos. O vermelho é a cor do sangue, é a cor da luta. Se você for olhar nos países africanos, é muito comum a cor vermelha, porque são países que se formaram, né, valendo-se do sangue de pessoas. Então, é necessário que esses trabalhadores, na visão de Marx, que eles se unam para quê? Para tomar os meios de produção. E evidentemente que isso não vai ser feito de maneira pacífica. Os donos do meio de produção, das fábricas, das empresas, não vão simplesmente sair e entregar. Então é preciso que isso seja feito de maneira revolucionária, de maneira inclusive armada, certo? E que a partir do momento em que você toma esses meios de produção, caberia agora, né, aos trabalhadores implantarem o que a gente chama de ditadura do proletariado. Então é uma ditadura, mas é uma ditadura dos trabalhadores. É uma ditadura no qual os trabalhadores farão, na marra, a divisão dos recursos, né, dos bens, a divisão das riquezas entre os demais trabalhadores. Essa é a lógica do socialismo, tá bom? Essa primeira fase seria uma fase mais tumultuosa. Mas com o passar dos anos, das décadas, digamos assim, à medida em que as pessoas se acostumassem com a ideia de não exploração, porque a exploração ela acaba entrando no nosso cognitivo de tal modo que a gente aceita isso como se na verdade, como se o mundo sempre tivesse sido capitalista, certo? Quando as pessoas se desintoxicassem dessa visão de exploração, aí nós não precisaríamos mais de nenhuma forma de controle ou de ditadura de proletariado, porque nós chegaríamos numa sociedade comunal, nós chegaríamos num comunismo. Essa é a grande diferença do socialismo para o anarquismo. Os dois querem chegar no comunismo, mas o anarquismo é radicalmente contra a presença do Estado, enquanto que os socialistas acreditam que o Estado é necessário para que ele seja apropriado pelos trabalhadores e depois, né, aos poucos, o Estado vai deixando de existir até chegar numa sociedade comum, num comunismo, futuramente. Difícil isso acontecer? É.
Tentativas aconteceram, sem dúvida alguma, algumas legais e outras não, tá bom? E outras não. Mas, enfim, essas são as ideias do socialismo. Dá para entender por que socialismo é noticiado como uma coisa terrível, tá bom? Quando você, meu irmão, pega teu computador, teu celular, que tu fizer uma pesquisa sobre socialismo, entenda que você está valendo-se de um instrumento capitalista. Celular, internet, os sites, as empresas, evidentemente você não vai encontrar empresas ou corporações defendendo uma ideia que versa sobre a aniquilação dela própria, certo? O socialismo e o anarquismo são ideias que assustam consideravelmente os detentores dos meios de produção e das riquezas, porque justamente é um veículo, com todos os seus problemas, evidentemente, mas é um veículo que propõe a construção de uma sociedade diferenciada. É por isso que, se você fizer parte de qualquer grupo qualquer grupo liberal ou neoliberal, sempre você vai encontrar coisas que desconstroem terrivelmente a imagem de Marx, a imagem de Engels, como se eles fossem a imagem do demônio, como se eles fossem a imagem do mal e tudo mais. Enfim, sempre defendem que os livros sejam queimados ou qualquer coisa do tipo, porque é uma literatura considerada perigosa para os detentores do capital, certo? Enfim, como professor de história, eu sempre indico para você ler as duas partes. Tá bom? Eu tenho muito acesso à literatura de esquerda, também tenho muito acesso à literatura de direita, tenho o meu posicionamento, evidentemente, porque ninguém é neutro. Neutro, como eu já disse, é shampoo de neném. Tá bom? Então, ninguém é neutro, nós temos o nosso posicionamento que deve ser construído através do conhecimento e do estudo. Tá bom? Então, toda vida que eu vejo alguém falando mal de socialismo, eu sempre pergunto, cara, qual foi o sociólogo, o historiador ou o filósofo que você leu? Tá bom? E em quase 100% das vezes o cara leu no Google, certo? Então, assim, é legal conhecer, tá bom? Socialismo é uma ideologia? É uma ideologia. Capitalismo é uma ideologia? É uma ideologia, tá bom? Qual dessas ideologias possivelmente demonstram a realidade de maneira mais próxima? Cara, aí eu te convido a pensar, tá bom? Qual das duas você acha que é? Tá bom? Quem você acha que tem mais interesse de criar uma sociedade de manipulação? Um grande empresário, dono de uma cadeia gigantesca de mídias televisivas, de rádio, de jornais, esse cara tem mais interesse de manter controle? Ou um filósofo, cara, que tem como arma a produção de livros que em geral ninguém lê, certo? Quem tem interesse, quem vai ganhar com isso? Lembre-se dessa pergunta, tá bom? Sempre que você vê a informação, pare para pensar nisso. Quem vai ganhar com isso? Quem vai ganhar com o fato de eu pensar dessa maneira e não dessa outra? Tá bom? Por que a televisão, o jornal, o rádio querem tanto que eu pense dessa maneira aqui? Certo? E por que os grandes intelectuais que estudam a sociedade pensam diferente, geralmente, do que as grandes corporações defendem? Por que há essa diferenciação? Existem grandes intelectuais liberais? Existem. Existem também. E é claro que você deve conhecer os dois, analisem, para que você possa formar sua opinião e se desprender dessas amarras ideológicas aí que tanto existem, tá bom? E eu vou só responder algumas perguntas aqui, que a gente já está com 50 minutos, me perdoem, mas eu vou responder aqui algumas perguntas, tá bom? Socialismo e comunismo são a mesma coisa? Não. Já expliquei. Socialismo é uma maneira de se chegar ao comunismo, é a ditadura do proletariado, tá bom? Socialismo é uma ditadura? Mas não uma ditadura de um indivíduo, certo? Como nós tivemos Mussolini, como nós tivemos Hitler, como nós tivemos Vargas. Não, é uma ditadura dos trabalhadores, os trabalhadores se apropriando do Estado, certo? O socialismo pode virar um totalitarismo? Pode. Inclusive o exemplo de Stalin é um exemplo de totalitarismo, certo? Se você for analisar a Revolução Russa, você vai ver que ela começa de uma maneira muito interessante, certo? A coisa começa bem, mas aos poucos aquilo vai descambando para um totalitarismo. É um fascismo? Não. Não há como o socialismo ser fascista, porque fascismo obrigatoriamente é conservador.
O fascismo obrigatoriamente defende o que? A propriedade privada. O fascismo defende o quê? Defende a manutenção de privilégios. Então, o fascismo pode ser totalitário? Pode. O socialismo pode ser totalitário? Pode. Mas socialismo não pode ser fascista. Certo? Capitalismo pode ser fascista? Pode, porque defendem discursos parecidos. No que diz respeito, claro, à propriedade privada. Não quero dizer que um capitalista é fascista, não é isso que eu estou querendo dizer. Certo? Você tem muitos exemplos de capitalistas que passam longe de serem fascistas e exemplos de capitalistas que têm um discurso muito semelhante ao do fascismo. Tá ok? Os dois podem ser ditaduras sangrentas. Tá bom? Existem casos, por exemplo, essa é uma opinião minha, de países que usam a suposta bandeira de socialistas, mas que passam longe de serem socialistas. É o caso da China. A China diz que é comunista. Como é que a China é comunista? Com um índice de pobreza e de trabalho escravo fora do comum. Certo? Então ali não é um exemplo nem de longe um exemplo de comunismo, mas eles usam a bandeira do comunismo. Certo? Você olhar o caso de Cuba, você já teve algo mais próximo do que seria socialismo. Ah, mas Cuba não deu certo, Cuba quebrou. Cara, a coisa não é bem assim. Cuba não quebrou, Cuba foi quebrada. Certo? Cuba foi quebrada por uma entidade muito mais poderosa chamada Estados Unidos. E se Cuba é bom, por que as pessoas fogem de lá? As pessoas fogem de lá porque querem enriquecer. Porque querem enriquecer. Se eu sou um lutador de boxe, por exemplo, nos Estados Unidos, eu sou bom, eu vou ficar bilionário. Se eu sou um lutador de boxe em Cuba, o Estado não permite que eu enriqueça. Porque no socialismo, já respondendo aqui a penúltima pergunta, né, todo mundo que é socialista é pobre? Não. O socialismo defende que haja uma planificação das riquezas, né, para que as pessoas elas vivam de maneira razoavelmente igualitária. Ninguém pobre e ninguém rico. Então o Estado intervém para evitar as mega riquezas e também para evitar a pobreza. O Estado é o equilibrador, digamos assim, do padrão de vida da população. Ok? Então, assim, há até um debate entre os conceitos de liberdade e de igualdade. Porque, olha, se você tem um Estado livre, você obrigatoriamente vai ter um Estado com desigualdades sociais. Porque se eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, posso enriquecer o tanto que eu quiser. Então eu posso acumular dinheiro de tal modo que vou levar à pobreza milhões de pessoas. Posso fazer isso porque eu sou livre. A partir do momento em que o Estado botar o pé e dizer, não, meu irmão, peraí, a coisa não é bem por aí, certo? Aí eu perdi a minha liberdade. Então, ou seja, não dá para conciliar liberdade com igualdade. O socialismo prega pela igualdade, o capitalismo prega pela liberdade. Tá bom? Então, o que vale mais, né? O que vale mais? Eu gosto muito de usar um exemplozinho besta, mas que ajuda muita gente a pensar, né? Se você for organizar um aniversário em casa, por exemplo, e duas crianças chegarem antes das outras, e elas de repente entrarem na tua casa, chegarem na cozinha, trancarem a porta e se apropriarem de toda a comida da festa, você provavelmente, como responsável pela festa, você vai abrir a porta, botar esses dois meninos para fora, certo? E vai dividir, certo? A alimentação da festa para todos, fazendo uma fila, mas garantindo que todo mundo vai comer. Ou seja, essa é uma distribuição racional de recursos. Estou falando de um aniversário na tua casa. Por que se você ampliar isso para o país, de repente, será que não era obrigação do Estado garantir que todo mundo está comendo, certo? E intervir nos indivíduos que de repente estão se apropriando da comida toda, né? Cabe aí a gente pensar. Mas a ideologia cria outros mecanismos para fazer com que você não pense assim e pense de outra maneira, tá bom? Toda esquerda é socialista? Não, não. Certo? Existem esquerdas que não são socialistas. Inclusive, quando eu vejo alguém dizendo que o PT é socialista, isso é até engraçado, porque o PT sempre foi criticado na esquerda por não ser socialista. O PT é trabalhista, defende que trabalhadores vivam melhor, que haja uma igualdade de condições de sobrevivência, mas não defende a bandeira do socialismo, certo? Não necessariamente quem é de esquerda é socialista, não necessariamente quem é de esquerda é anarquista. Existem muitos caminhos dentro da esquerda, né, que não obrigatoriamente se encaixam em socialismo. Esquerda é maior, certo, do que socialismo, tá bom?
Se você é a favor da distribuição de renda, do fim da pobreza, se você é contra as grandes fortunas, se você acha que os grandes milionários deveriam pagar mais impostos, que o Estado tem a obrigação de garantir a sobrevivência da população, talvez você nem saiba disso, mas você é de esquerda, companheiro, tá bom? O anarcocapitalismo é o mesmo que anarquismo? Não. O anarquismo defende o fim do Estado, mas a condução para um comunismo. O anarcocapitalismo defende o fim do Estado e a total liberdade para o mercado, e o total abandono do Estado a qualquer garantia de sobrevivência para as pessoas. Certo? Na minha opinião, isso é um absurdo, difícil até de imaginar, certo? Poucas coisas podem ser mais cruéis do que o anarcocapitalismo. Mais cruel do que o anarcocapitalismo, somente o fascismo, né? Enfim, o PT, como disse, ele é trabalhista, viu? É um partido trabalhista de esquerda, mas não é socialista, certo? Por que eu só leio e ouço coisas ruins sobre esquerda? Porque você está no Google, companheiro. Certo? Se você de repente buscar outras fontes, você vai ler e conhecer coisas diferentes e talvez odeie menos, né, os movimentos de esquerda. Tá bom? Então a dica que eu dou para vocês é: conheçam, cara. Conheçam, certo? Porque somente conhecendo vocês vão, né, poder entender melhor a realidade, tá certo? Entender melhor a realidade e poderem emitir juízos de valor aí com mais segurança, tá bom? Me perdoem o tamanho do vídeo, a gente está caminhando aí para 1 hora, certo? Mas essa matéria realmente era muito importante, eu queria discutir um monte de coisa, mas vocês não vão assistir até o final, tenho certeza. Então obrigado por quem assistiu até o final, tá certo? Obrigado aí pela consideração, tá ok? E esse trecho da música do rap eu acho fantástico, galera. Paz sem voz não é paz, é medo. Tá bom? Então vamos valorizar nossos movimentos sociais, as nossas lutas, né? Que apesar de terem todos os problemas, contradições, uma série de coisas, demonstram aí o interesse e o sonho da população em construir uma vida melhor e mais digna, não só para ela própria, mas para todos. Tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima. Valeu, galera. Tchau.